Se você pudesse observar sua vida de fora, como se fosse um espectador assistindo a um filme, será que você ficaria orgulhoso do personagem que está interpretando? Será que você se reconheceria como alguém que enfrenta desafios de frente, respira fundo diante das dificuldades e segue em frente mesmo quando tudo parece desfavorável? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são fundamentais. E curiosamente a resposta para elas pode estar em um garoto de sorriso gentil, olhar determinado e cicatriz marcante. Tanjiro Kamado. Tanjiro não é só o protagonista de Demon Slayer. Ele é um modelo vivo e extraordinariamente humano dos princípios que a filosofia estoica defende há mais de 2000 anos. Um personagem construído com camadas de dor, coragem, fragilidade e disciplina. Um espelho que nos mostra que a verdadeira força não está apenas na espada ou na técnica, mas na maneira como lidamos com aquilo que não podemos controlar. Hoje, você vai entender por que Tanjiro é muito mais do que um herói de anime, e como os valores dele podem criar uma transformação real na sua vida, no seu trabalho, na sua maneira de encarar o mundo. Prepare-se para uma jornada profunda. 1. A tragédia que não destrói, constrói tudo começa com uma dor que ninguém deveria carregar. Uma perda que, para muitos, seria o fim. Para Tanjiro, é apenas o começo de uma transformação. O estoicismo ensina: você não controla o que acontece, você controla o que faz com o que acontece. Tanjiro poderia ter sucumbido ao desespero, poderia ter abandonado tudo, poderia ter se tornado amargo, frio, vingativo. Mas ele escolhe outro caminho, o caminho da responsabilidade. E esse é o primeiro grande aprendizado. A dor é inevitável. A desistência é uma escolha. Quantas vezes no dia a dia, seja no trabalho, na vida pessoal, nas pressões e cobranças, você já se viu diante de situações que pareciam grandes demais? E mesmo assim, você respirou fundo e continuou? Esse é o seu lado Tanjiro, mesmo que você não perceba. 2. A compaixão como força estratégica. Tanjiro tem um traço raro. Ele enxerga a humanidade até nos demônios. E aqui está uma chave poderosa. Para muitos, compaixão é sinônimo de fraqueza. Para o estoicismo, e para Tanjiro, compaixão é clareza. Compreender antes de julgar é agir com sabedoria. Quando Tanjiro luta, ele não odeia. Ele não reage por impulso. Ele entende. E justamente por isso, ele age com precisão. No mundo real, isso se traduz em lidar com pessoas difíceis sem perder o equilíbrio, responder com racionalidade ao invés de explosão emocional, resolver conflitos com maturidade, manter o foco mesmo diante de provocações, seja em reuniões tensas, em pressões por resultados ou em divergências entre áreas. A postura de Tanjiro nos lembra que empatia é uma ferramenta estratégica e tremendamente poderosa. 3. O treinamento invisível, a força real. Antes de se tornar alguém capaz de enfrentar monstros, Tanjiro enfrenta a si mesmo. Seu treinamento é brutal, longo, exaustivo e quase sempre silencioso. Essa é a essência da disciplina estoica. Faça o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo. A disciplina de Tanjiro vai muito além da motivação. Motivação é fogo de palha. Disciplina é brasa constante. Na vida real, isso aparece quando você cumpre prazos mesmo cansado, revisa informações para garantir precisão, aprende algo novo sem que ninguém peça, melhora processos no seu ritmo, no seu tempo, com sua determinação. É o que separa profissionais comuns de profissionais excepcionais. 4. A respiração que acalma a tempestade. Tanjiro domina técnicas de respiração. Mas, no fundo, o que ele domina é a própria mente. A respiração é o primeiro passo da ação consciente. É a ponte entre emoção e decisão. Isso é exatamente o que o estoicismo ensina. Respire antes de reagir. Reaja somente depois de pensar. Quantas decisões ruins tomamos porque fomos guiados pelo impulso? Quantos conflitos aumentaram porque respondemos rápido demais? Quantas oportunidades perdemos porque deixamos a ansiedade dirigir? A técnica de Tanjiro nos convida a fazer o oposto, inspirar,
clarear, decidir com precisão. É quase impossível viver bem sem dominar esse ponto. 5. Aceitação ativa. O segredo que poucos entendem. Um dos pilares centrais do estoicismo é a aceitação. Mas é aqui que muitos se confundem. Aceitar não é desistir. Aceitar é enxergar a realidade com clareza, para agir melhor. Tanjiro aceita o que não pode mudar, o passado, mas luta com todas as forças pelo que ainda pode transformar, o futuro. Esse equilíbrio é raro, e quando aplicado à vida, produz resultados extraordinários. Pense nisso. Quantas vezes gastamos energia brigando com situações que não dependem de nós? Quantas vezes insistimos em controlar o incontrolável? A verdadeira força vem de diferenciar o que depende de você e o que não depende. 6. A inquebrável determinação. Tanjiro não é o mais talentoso. Não é o mais rápido. Não é o mais forte. Mas ele é o mais determinado. Eu não vou desistir. Essa frase, simples e direta, encapsula a filosofia do personagem. E na prática, determinação é um poder subestimado. Ela supera talento, supera técnica, supera estatísticas. No ambiente de trabalho, isso se manifesta quando você resolve problemas mesmo sob pressão, insiste quando algo parece impossível, revisa algo pela 4ª vez para garantir perfeição, coloca esforço onde outros colocariam desculpas. É essa constância que muda carreiras, que forma líderes, que cria confiança. 7. O propósito como norte. Tanjiro tem um propósito inegociável: proteger quem ele ama. É isso que o mantém firme. É isso que dá sentido ao sofrimento. É isso que o faz levantar todos os dias. O estoicismo ensina que viver sem propósito é viver à deriva. Então a pergunta é: qual é o seu propósito? Crescer profissionalmente? Oferecer estabilidade para sua família? Se tornar referência no que faz? Superar limites pessoais? Ter um propósito transforma a rotina em caminho e dificuldades em degraus. 8. A transformação da dor em força. Esse talvez seja o ponto mais profundo da jornada de Tanjiro. Ele não foge da dor. Ele não mascara a dor. Ele a acolhe e depois a transforma. Esse é o ápice do estoicismo. O obstáculo é o caminho. Isso significa que cada problema que aparece é uma oportunidade de aprender, de evoluir, de fortalecer, de crescer. Talvez suas lutas não envolvam espadas e monstros, mas envolvem responsabilidades, pressão, decisões, autocontrole e desafios internos. E todos eles podem, de verdade, se tornar combustível de crescimento. 9. Tanjiro como modelo de liderança emocional. Tanjiro lidera pelo exemplo. Ele inspira ao invés de impor. Ele protege ao invés de controlar. Ele motiva ao invés de cobrar. Essa é a base de qualquer liderança moderna. Liderar com empatia. Liderar com disciplina. Liderar com calma. Liderar com humanidade. Mesmo que você não ocupe um cargo de liderança formal, você lidera. Seu comportamento, suas ações, sua postura, e isso influencia tudo ao seu redor. 10. O Tanjiro dentro de você. Você pode não ter uma espada, pode não estar enfrentando demônios literalmente, mas suas batalhas são reais. Prazos que apertam, responsabilidades que crescem, decisões difíceis, expectativas, erros que precisam ser corrigidos, conflitos internos, vontade de evoluir. E é exatamente nessas batalhas que a filosofia estoica e o exemplo de Tanjiro se tornam ferramentas poderosas, porque no fim, não se trata de ser perfeito, se trata de ser constante, se trata de ser humano, se trata de não desistir. E a verdade é simples. Você já tem muito mais do Tanjiro dentro de você do que imagina. Se esta jornada pelo estoicismo de Tanjiro tocou você de alguma forma, respire fundo e lembre-se, você é capaz de suportar muito mais do que acredita. Você consegue transformar dor em força. Você pode se tornar uma versão muito mais forte de si mesmo, começando agora. E se você quiser continuar mergulhando em roteiros como este, sobre propósito, força emocional
e personagens inspiradores, deixe o like nesse vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe para alguém que precisa dessa mensagem hoje. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, continue respirando e avançando, um passo de cada vez.